Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao RT Jus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial é a resolução número 125 do CNJ, que trata dos meios alternativos de solução de conflitos. Galera, antes de começarmos, vamos para nossa formalidade de deixar o like nesse canal, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios, compartilhar com seus melhores amigos e também acessar as nossas outras plataformas como Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Galera, vamos lá? Resolução número 125 do CNJ, meios alternativos de solução de conflitos. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, considerando que compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como zelar pela observância do artigo 37 da Constituição da República, considerando que a eficiência operacional, o acesso ao sistema de justiça e a responsabilidade social são objetivos estratégicos do Poder Judiciário, nos termos da Resolução CNJ número 70, de 18 de março de 2009. Considerando que o direito de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa e às soluções efetivas, considerando que, por isso, cabe ao judiciário estabelecer política pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar em âmbito nacional não somente os serviços prestados nos processos judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação. Considerando a necessidade de se consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios, considerando que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios e que a sua apropriada disciplina em programas já implementados no país tem reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças, considerando ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento das práticas já adotadas pelos tribunais, considerando a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar os serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos para lhes evitar disparidades de orientação e práticas, bem como para assegurar a boa execução da política pública, respeitadas as especificidades de cada segmento da justiça. Considerando que a organização do serviço de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos deve servir de princípio e base para a criação de juízos de resolução alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais especializados na matéria, considerando o deliberado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça na sua 117ª sessão ordinária, realizada em 23 de novembro de 2010, nos autos do procedimento do ato 0006029-2010.2.00.0000. Resolve. Capítulo 1 da Política Pública de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses. Artigo 1º. Fica instituída a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil de 2015, combinado com o artigo 27 da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, Lei de Mediação, antes da solução adjudicada mediante sentença,
oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim, prestar atendimento e orientação ao cidadão. Artigo 2º. Na implementação da política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses, com vista à boa qualidade dos serviços e à disseminação da cultura de pacificação social, serão observados: inciso 1, centralização das estruturas judiciárias; inciso 2, adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores; inciso 3, acompanhamento estatístico específico. Artigo 3º. O Conselho Nacional de Justiça auxiliará os tribunais na organização dos serviços mencionados no artigo 1º, podendo ser firmadas parcerias com entidades públicas e privadas, em especial quanto à capacitação e credenciamento de mediadores e conciliadores e à realização de mediações e conciliações, nos termos dos artigos 167, parágrafo 3º e 334 do Código de Processo Civil de 2015. Capítulo 2 das atribuições do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 4º. Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com o objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social por meio da conciliação e da mediação. Artigo 5º. O programa será implementado com a participação de rede constituída por todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas parceiras, inclusive universidades e instituições de ensino. Artigo 6º. Para o desenvolvimento da rede referida no artigo 5º desta resolução, caberá ao Conselho Nacional de Justiça: inciso 1, estabelecer diretrizes para a implementação da política pública de tratamento adequado de conflitos a serem observadas pelos tribunais; inciso 2, desenvolver parâmetro curricular e ações voltadas à capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos para servidores, mediadores, conciliadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias, nos termos do artigo 167, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015. Inciso 3. Providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos sejam consideradas nas promoções e remoções de magistrados pelo critério do merecimento. Inciso 4. Regulamentar, em código de ética, a atuação dos conciliadores, mediadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias. Inciso 5. Buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições públicas e privadas da área de ensino, para a criação de disciplinas que propiciem o surgimento da cultura da solução pacífica dos conflitos, bem como que, nas escolas de magistratura, haja módulo voltado aos métodos consensuais de solução de conflitos no curso de iniciação funcional e no curso de aperfeiçoamento. Inciso 6. Estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, defensorias públicas, procuradorias e Ministério Público, estimulando sua participação nos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, valorizando a atuação na prevenção dos litígios. Inciso 7. Realizar gestão junto às empresas, públicas e privadas, bem como junto às agências reguladoras de serviços públicos, a fim de implementar práticas autocompositivas e desenvolver acompanhamento estatístico com a instituição de banco de dados para visualização de resultados, conferindo selo de qualidade. Inciso 8. Atuar junto aos entes públicos de modo a estimular a conciliação, em especial nas demandas que envolvam matérias sedimentadas pela jurisprudência. Inciso 11. Criar parâmetros de remuneração de mediadores, nos termos do artigo 169 do novo Código de Processo Civil. Inciso 11. Criar parâmetros de remuneração de mediadores, nos termos do artigo 169 do Código de Processo Civil de 2015. Inciso 12. Monitorar, inclusive por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias, a instalação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, o seu adequado funcionamento, a avaliação da capacitação e treinamento dos mediadores e conciliadores, orientando e dando apoio às localidades que estiverem enfrentando dificuldades na efetivação da política judiciária nacional instituída por esta resolução. Capítulo 3
das atribuições dos tribunais. Seção 1. Dos núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos. Artigo 7º. Os tribunais deverão criar, no prazo de 30 dias a contar da publicação desta resolução, núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos, núcleos, coordenados por magistrados e compostos por magistrados da ativa ou aposentados e servidores, preferencialmente atuantes na área, com as seguintes atribuições, entre outras. Inciso 1. Implementar, no âmbito de sua competência, a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses, em conformidade com as diretrizes estabelecidas nessa resolução. Inciso 2. Planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da política e suas metas. Inciso 3. Atuar na interlocução com outros tribunais e com os órgãos integrantes da rede mencionada nos artigos 5º e 6º dessa resolução. Inciso 6. Instalar centros judiciários de solução de conflitos e cidadania que concentrarão a realização das sessões de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, dos órgãos por eles abrangidos. Inciso 5. Incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, servidores, conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de solução de conflitos. Inciso 6. Propor ao Tribunal a realização de convênios e parcerias com entes públicos e privados para atender aos fins dessa resolução. Inciso 7. Criar e manter cadastro de mediadores e conciliadores, de forma a regulamentar o processo de inscrição e de desligamento. Inciso 8. Regulamentar, se for o caso, a remuneração de conciliadores e mediadores, nos termos do artigo 169 do Código de Processo Civil de 2015, combinado com o artigo 13 da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, Lei de Mediação. Parágrafo 1º. A criação dos núcleos e sua composição deverão ser informados ao Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. Os núcleos poderão estimular programas de mediação comunitária, desde que esses centros comunitários não se confundam com os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania previstas nessa resolução. Parágrafo 3º. Na hipótese de conciliadores, mediadores e câmaras privadas de conciliação e mediação credenciadas perante o Poder Judiciário, os tribunais deverão criar e manter cadastro ou aderir ao Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores, de forma a regulamentar o processo de inscrição de desligamento desses facilitadores. Parágrafo 4º. Os tribunais poderão, nos termos do artigo 167, parágrafo 6º do Código de Processo Civil de 2015, excepcionalmente e desde que inexistente quadro suficiente de conciliadores e mediadores judiciais, atuando como auxiliares da Justiça, optar por formar quadro de conciliadores e mediadores admitidos mediante concurso público de provas e títulos. Parágrafo 5º. Nos termos do artigo 169, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015, a mediação e a conciliação poderão ser realizadas como trabalho voluntário. Parágrafo 6º. Aos mediadores e conciliadores, inclusive membros das câmaras privadas de conciliação, aplicam-se as regras de impedimento e suspeição, nos termos do artigo 148, inciso 2, do Código de Processo Civil de 2015 e da Resolução CNJ nº 200, de 3 de março de 2015. Parágrafo 7º. Nos termos do artigo 142 do Código de Processo Civil de 2015, o conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Seção 2. Dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Artigo 8º. Os tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, centros ou sejusques, unidades do Poder Judiciário, preferencialmente responsáveis pela realização ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. Parágrafo 1º. As sessões de conciliação e mediação pré-processuais deverão ser realizadas nos centros, podendo as sessões de conciliação e mediação judiciais
excepcionalmente, serem realizadas nos próprios juízos, juizados ou varas designadas, desde que o sejam por conciliadores e mediadores cadastrados pelo tribunal, inciso 7 do artigo 7º, e supervisionados pelo juiz coordenador do centro, artigo 9º. Parágrafo 2º. Nos tribunais de justiça, os centros deverão ser instalados nos locais onde existam 2 juízos, juizados ou varas com competência para realizar audiência, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil de 2015. Parágrafo 3º. Os tribunais poderão, enquanto não instalados os centros nas comarcas, regiões, subseções judiciárias e nos juízos do interior dos estados, implantar o procedimento de conciliação e mediação itinerante, utilizando de conciliadores e mediadores cadastrados. Parágrafo 4º. Nos tribunais regionais federais e tribunais de justiça, é facultativa a implantação de centros onde exista um juízo, juizado, vara ou subseção, desde que atendidos por centro regional ou itinerante, nos termos do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Nas comarcas das capitais dos estados, bem como nas comarcas do interior, subseções e regiões judiciárias, o prazo para a instalação dos centros será concomitante à entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Parágrafo 6º. Os tribunais poderão, excepcionalmente, inciso 1, estender os serviços dos centros de unidades ou órgãos situados em outros prédios, desde que próximos daqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo. E, inciso 2, instalar centros regionais, enquanto não instalados centros nos termos referidos no parágrafo 2º deste artigo, observada a organização judiciária local. Parágrafo 7º. O coordenador do centro poderá solicitar feitos de outras unidades judiciais, com o intuito de organizar pautas concentradas ou mutirões, podendo, para tanto, fixar prazo. Parágrafo 8º. Para efeito de estatística de produtividade, as sentenças homologatórias prolatadas em processos encaminhados ao centro, de ofício ou por solicitação, serão contabilizadas. Inciso 1. Para o próprio centro, no que se refere à serventia judicial. Inciso 2. Para o magistrado que efetivamente homologar o acordo, esteja ele oficiando no juízo de origem do feito ou na condição de coordenador do centro. E, inciso 3, para o juiz coordenador do centro, no caso de reclamação pré-processual. Parágrafo 9º. Para o efeito da estatística referido no artigo 167, parágrafo 4º do Código de Processo Civil de 2015, os tribunais disponibilizarão às partes a opção de avaliar câmaras, conciliadores e mediadores, segundo parâmetros estabelecidos pelo Comitê Gestor da Conciliação. Artigo 9º. Os centros contarão com um juiz coordenador e, se necessário, com um adjunto, aos quais caberá: inciso 1, administrar o centro; inciso 2, homologar os acordos entabulados; inciso 3, supervisionar o exercício de conciliadores e mediadores. Parágrafo 1º. Salvo disposição diversa em regramento local, os magistrados da Justiça Estadual e da Justiça Federal serão designados pelo presidente de cada tribunal entre aqueles que realizaram treinamento segundo o modelo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme anexo 1 dessa resolução. Parágrafo 2º. Caso o centro atenda a grande número de juízos, juizados, varas ou região, o respectivo juiz coordenador poderá ficar designado exclusivamente para a sua administração. Parágrafo 3º. Os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais deverão assegurar que nos centros atue ao menos um servidor com dedicação exclusiva, capacitado em métodos consensuais de solução de conflitos, para triagem e encaminhamento adequado de casos. Parágrafo 4º. O treinamento dos servidores referidos no parágrafo 3º deste artigo deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme anexo 1 dessa resolução. Artigo 10. Cada unidade dos centros deverá obrigatoriamente abranger setor de solução de conflitos pré-processual, de solução de conflitos processual e de cidadania. Artigo 11. Nos centros poderão atuar membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores ou advogados. Seção 3. Dos conciliadores e mediadores. Artigo 12. Nos centros
bem como em todos os demais órgãos judiciários nos quais se realizam sessões de conciliação e mediação, somente serão admitidos mediadores conciliadores capacitados na forma deste ato. Anexo 1. Cabendo aos tribunais, antes de sua instalação, realizar o curso de capacitação, podendo fazê-lo por meio de parcerias. Parágrafo 1º. Os tribunais que já realizaram a capacitação referida no caput poderão dispensar os atuais mediadores e conciliadores da exigência do certificado de conclusão do curso de capacitação, mas deverão disponibilizar cursos de treinamento e aperfeiçoamento na forma do anexo 1 como condição prévia de atuação nos centros. Parágrafo 2º. Todos os conciliadores, mediadores e outros especialistas em métodos consensuais de solução de conflitos deverão submeter-se a aperfeiçoamento permanente e à avaliação do usuário. Parágrafo 3º. Os cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de mediadores e conciliadores deverão observar as diretrizes curriculares estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, anexo 1, e deverão ser compostos necessariamente de estágio supervisionado. Parágrafo 4º. Somente deverão ser certificados mediadores e conciliadores que tiverem concluído o respectivo estágio supervisionado. Parágrafo 5º. Os mediadores, conciliadores e demais facilitadores de diálogo entre as partes ficarão sujeitos ao Código de Ética estabelecido nesta resolução. Anexo 3. Parágrafo 6º. Ressalvada a hipótese do artigo 167, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil de 2015, o conciliador e o mediador receberão, pelo seu trabalho, remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pela Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos ad referendum do plenário. Seção 3A. Dos Fóruns de Coordenadores de Núcleos. Artigo 12. Os presidentes dos tribunais de justiça e de tribunais regionais federais deverão indicar um magistrado para coordenar o respectivo núcleo e representar o tribunal no respectivo fórum de coordenadores de núcleos. Parágrafo 1º. Os fóruns de coordenadores de núcleos deverão se reunir de acordo com o segmento da justiça. Parágrafo 2º. Os enunciados dos fóruns de justiça estadual e da justiça federal terão aplicabilidade restrita ao respectivo segmento da justiça e, uma vez aprovados pela Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos ad referendo no plenário, integrarão, para fins de vinculatividade, essa resolução. Parágrafo 3º. O Fórum da Justiça Federal será organizado pelo Conselho da Justiça Federal, podendo contemplar em seus objetivos outras matérias. Artigo 12b. Os fóruns de coordenadores de núcleos poderão estabelecer diretrizes específicas aos seus segmentos, entre outras. Inciso 1. O âmbito de atuação de conciliadores face ao Código de Processo Civil de 2015. Inciso 2. A estrutura necessária dos centros para cada segmento da Justiça. Inciso 3. O estabelecimento de conteúdos programáticos para cursos de conciliação e mediação próprios para atuação em áreas específicas, como previdenciária, desapropriação, sistema financeiro de habitação, entre outras, respeitadas as diretrizes curriculares estabelecidas no anexo 1. Seção 3b. Das câmaras privadas de conciliação e mediação. Artigo 12c. As câmaras privadas de conciliação e mediação ou órgãos semelhantes, bem como seus mediadores e conciliadores, para que possam realizar sessões de mediação ou conciliação incidentes a processo judicial, devem ser cadastradas no tribunal respectivo ou no Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Civil de 2015, ficando sujeitas aos termos desta resolução. Parágrafo único. O cadastramento é facultativo para a realização de sessões de mediação ou conciliação pré-processuais. Artigo 12d. Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que foi deferida a gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento, nos termos do artigo 169, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil de 2015, respeitados os parâmetros definidos pela Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos
conflitos ad referendo no plenário. Artigo 12e. As câmaras privadas de mediação e conciliação e os demais órgãos cadastrados ficam sujeitos à avaliação prevista no artigo 8º, parágrafo 9º desta resolução. Parágrafo único. A avaliação deverá refletir a média aritmética de todos os mediadores e conciliadores avaliados, inclusive daqueles que atuaram voluntariamente, nos termos do artigo 169, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 2015. Artigo 12F. Fica vedado o uso de brasão e demais signos da República Federativa do Brasil pelas câmaras privadas de conciliação e mediação ou órgãos semelhantes, bem como por seus mediadores e conciliadores, estendendo-se a vedação ao uso de denominação de tribunal ou expressão semelhante para a entidade e a de juiz ou equivalente para seus membros. Seção 4. Dos dados estatísticos. Artigo 13. Os tribunais deverão criar e manter banco de dados sobre as atividades de cada centro, nos termos de resolução do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 14. Caberá ao Conselho Nacional de Justiça compilar informações sobre os serviços públicos de solução consensual das controvérsias existentes no país e sobre o desempenho de cada um deles, por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias, mantendo permanentemente atualizado o banco de dados. Capítulo 4 do Portal da Conciliação. Artigo 15. Fica criado o Portal da Conciliação, a ser disponibilizado no sítio do Conselho Nacional de Justiça na rede mundial de computadores, com as seguintes funcionalidades, entre outras. Inciso 1. Publicação das diretrizes da capacitação de conciliadores e mediadores e de seu código de ética. Inciso 2. Relatório gerencial do programa, por tribunal, detalhado por unidade judicial e por centro. Inciso 3. Relatório gerencial do programa, por tribunal, detalhado por unidade judicial e por centro, com base nas informações referidas no artigo 13. Inciso 4. Compartilhamento de boas práticas, projetos, ações, artigos, pesquisas e outros estudos. Inciso 4. Fórum permanente de discussão, facultada a participação da sociedade civil. Inciso 5. Divulgação de notícias relacionadas ao tema. Inciso 6. Relatórios de atividades da Semana da Conciliação. Parágrafo único. A implementação do portal será de responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça e ocorrerá de forma gradativa, observadas as possibilidades técnicas. Disposições finais. Artigo 16. O disposto na presente resolução não prejudica a continuidade de programas similares já em funcionamento, cabendo aos tribunais, se necessário, adaptá-los aos termos deste ato. Parágrafo único. Em relação aos núcleos e centros, os tribunais poderão utilizar siglas e denominações distintas das referidas nesta resolução, desde que mantidas suas atribuições previstas no capítulo 3. Artigo 17. Compete à presidência do Conselho Nacional de Justiça, com o apoio da Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos, coordenar as atividades da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, cabendo-lhe instituir, regulamentar e presidir o Comitê Gestor da Conciliação, que será responsável pela implementação e acompanhamento das medidas previstas neste ato. Artigo 18. Os anexos integram esta resolução e possuem caráter vinculante. Artigo 18b. O Conselho Nacional de Justiça editará resolução específica dispondo sobre a política judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses da Justiça do Trabalho. Artigo 18c. Os tribunais encaminharão ao Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 30 dias, plano de implementação desta resolução, inclusive quanto à implantação de centros. Artigo 19. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ressalvados os dispositivos regulamentados pelo Código de Processo Civil de 2015, que seguem sua vigência. Ministro César Peluso. Galera, é isso aí. Meus parabéns se você chegou até aqui. Meta cumprida. Terminamos a resolução número 125 do CNJ, que trata sobre os meios alternativos de solução de conflitos. Se você chegou até aqui,
e curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos. Um forte abraço, até a próxima e tchau!